Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa que cada dia fica mais fantástica, trazendo pessoas que têm aquela vontade de compartilhar o conhecimento e a sua experiência. Prosas fantásticas realmente no nosso canal, ao infinito e além. E hoje nós estamos trazendo um tema aqui que é muito bacana, é o lado humano da negociação. Nós negociamos a todo o momento e ao entrarmos em qualquer negociação, seja um negócio multimilionário ou mesmo definir com algum colega qual é a rota que vamos fazer de nossa casa até um determinado destino, existem basicamente dois fatores principais a serem considerados: a estrutura e as etapas da negociação e o lado humano, recheado de emoções e acompanhado de diferentes estilos para negociar. E muitas vezes achamos que o melhor negociador é a pessoa mais durona, como dizemos, duro na queda. Surpreendentemente, de acordo com alguns estudiosos, isto não é verdade. O nosso superpoder na negociação é a nossa capacidade de ter a inteligência emocional em uma conversa. Por exemplo, quando falamos demais, estamos negociando contra nós mesmos. Possuir a cabeça aberta e descobrir o que parece ser certo é uma habilidade fantástica. E é disso que nós vamos falar, de emoções, de comportamento e como as pessoas pacientes e criativas podem se dar melhor com as suas argumentações e obter sucesso em suas negociações. E olha só, para refletir comigo sobre esse assunto, eu tenho o privilégio aqui de trazer para esta prosa o meu amigo Joaquim Silveira. Grande Joaquim, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui, né, com toda a sua bagagem e experiência, participando da Prosa com Bertaglia. Bem-vindo, Joaquim, grande amigo. Obrigado, Bertalha. A honra é minha por participar aqui. Obrigado pelo convite. Olha que bacana. Joaquim, você que sempre foi um eterno negociador, né? A gente se conheceu lá na EDS HP, pessoas fantásticas que ali nos cercavam, né? Muito bacana, Joaquim. Eu aqui fico até emocionado, né, em trazer pessoas de amizade duradoura, grandes amigos, né, como você. Joaquim, vamos embarcar aí, porque o pessoal que quer nos ouvir, eles buscaram esse tema aqui, que é o tema da negociação. Vamos falar do lado humano? Joaquim, por que a gente negocia, hein? Negociar faz parte do seu dia a dia, né? Quando você junta a família e negocia qual é a pizza que vai pedir, já é uma negociação, certo? E às vezes você vê que já é confuso, né? E o fato, né, de você... A negociação tem sempre o principal sucesso de uma negociação é quando você está negociando por objetivo, né? Isso é uma coisa que o meu guru, William Murray, escreveu já alguns livros, e eu fui apresentar, logo que ele escreveu, eu fui apresentá-lo o livro e me fiquei fascinado com isso. Foi, na verdade, o início da minha, né, vamos dizer, carreira com isso, ou curiosidade, negociação, começou quando foi apresentado na William Murray, que mostra que se você negocia por posição, toda vez que você tem que sair da sua posição, você se acha perdedor. Então, você precisa negociar por objetivo. Qual é o objetivo? Por que você está negociando? Você tem um objetivo. Então, na hora que você traça o objetivo, negocia por ele, você sempre vai chegar próximo dele, né? E ele dá o norte da sua negociação. E uma das coisas que a gente está discutindo aqui é que não existe negociação que seja feito entre empresas, né? Quando a gente está falando de negócios de empresa vendendo para empresa, não existe. Existe uma pessoa sentada aqui e outra sentada lá de lá. E o humano, ele faz uma diferença enorme, tá? Bom, eu de tanto me interessar pelo assunto, como você sabe, eu fiz um mestrado em psicologia
para me especializar melhor e entender o âmago das pessoas, né? E numa negociação, quando você aprende a identificar o outro, você consegue entender quais são as características que essa pessoa tem que vão fazer com que você consiga se comunicar com ela melhor. As pessoas têm características próprias, né? Cada um é diferente do outro, mas o Jung, que foi um cara que eu estudei muito, que é um psicólogo famoso, né? Ele caracterizou que as pessoas se dividem em 16 tipos, tá certo? E, no fundo, ele mesmo dizia que isso foi um anexo de um dos livros dele. Ele escreveu 19 livros. Ele não deu muita importância, mas o mundo empresarial adorou isso. E isso se tornou uma regra, vamos dizer assim, uma bíblia para você seguir na hora de você identificar quem é outra pessoa. E o mundo psicológico, claro, trata muito desse assunto, porque é muito importante quando você consegue entender quem é a outra pessoa. E as características são muito diferentes, e isso faz com que você entenda que por que às vezes você fala uma frase e a outra pessoa se fecha completamente, porque você não tinha percebido que aquilo ali para ele era uma coisa que fechava a porta. Então, assim, o entendimento das características humanas para que você possa identificar quem é o seu interlocutor faz uma diferença enorme num processo de negociação. Na verdade, faz tudo. E é bacana isso que você está falando, Joaquim, porque isso, conforme você foi falando e você colocou aí uma pitada forte de psicologia, né, que foi o seu mestrado aí, né? É muito legal isso, porque na realidade, quando a gente negocia, e você começou dando o exemplo aí da pizza na família, né? Qual é o sabor que você vai querer, ou até chegar na pizza, né? Porque eventualmente pode até ter pensado em outros tipos de pratos, né? Mas são acordos. Trata-se de você buscar um convencer pessoas, um relacionar com pessoas, um aceitar, né? Porque senão acaba não chegando no consenso, né, Joaquim? E é interessante porque tem pessoas que têm uma habilidade enorme para poder criar elementos de conversação, argumentos, vamos dizer assim, de convencimento que são interessantes. Mas você usa uma outra expressão aí que você pode, muitas vezes, e isso numa negociação, a gente já passou por isso, né? O silêncio é a pior coisa que existe, né? Ou seja, você está falando, mas você não sabe se a pessoa do outro lado ela está concordando ou não está concordando, principalmente quando você está competindo por alguma coisa, né? E aí você busca vencer exatamente um contrato, a busca de um contrato. Qual a leitura que você faz, Joaquim, desse contexto da concessão, principalmente falando de concessão, né? Porque a gente se sente enfraquecido quando nós concedemos alguma coisa, né? Porque você estava sentado numa posição. Se você está discutindo uma negociação pelo seu objetivo, você nunca está concedendo, você está buscando o seu objetivo. Essa é a diferença. E como é que você obtém boas respostas? Fazendo boas perguntas, né? Então, assim, você não tem que falar muito numa negociação. Você deve tentar ouvir o máximo possível. E nós, humanos, temos uma contradição nesse aspecto, né? A gente tem uma boca e duas orelhas e a gente gosta mais de falar do que ouvir. É verdade. Mas você precisa prestar atenção no outro, né? Porque detalhes fazem a diferença. O seu exemplo da pizza, assim, às vezes dá uma briga, tá certo? Porque se tem muita gente, fica uma confusão. Um exemplo simples, né? Outro exemplo é você prestar atenção, porque é um exemplo que todo mundo já passou, negociar o que será feito nas férias. É verdade. Vamos para onde? Onde nós vamos jantar? E o que ele vai fazer hoje? Sempre, se tiver a família mais numerosa, é bastante complexo. Precisa usar muito a arte da negociação. Mas voltando para as perguntas, eu acho que as perguntas, elas, assim, só existem 4 tipos de perguntas, 4 tipos. Você pode fazer um convite, você pode fazer um pedido de informação, você pode fazer um pedido
de confirmação, você está pedindo um sim, né? E você pode emitir um comando. Na verdade, numa pergunta, você está demandando. Então, você tem que ajustar o tipo da pergunta que você vai fazer para que você consiga ter uma boa resposta. E as perguntas boas são sempre as perguntas abertas, porque você faz a pergunta aberta para que a pessoa demonstre mais a sua personalidade, as suas características, principalmente se você não a conhece, né? Se você a conhece é mais fácil, mas se você não a conhece, você precisa buscar dela o que ela é, porque aí você vai conseguir conduzir melhor a sua negociação. O maior objetivo de uma negociação é o sucesso em que os dois se sintam vencedores, as duas partes, né? Se isso não acontecer, em pouco tempo essa negociação vai desandar, né? Não vai dar certo no futuro. Não, Quando os dois acham que fizeram uma boa negociação, a coisa é muito mais fluida e futuramente melhor. Joaquim, você trouxe um ponto aí que me chama a atenção aqui, porque, na verdade, você falou sobre aí os resultados de uma negociação, né? Ou seja, qual é quando você está negociando, logicamente, quando você negocia, você tem uma ou mais, você tem duas ou mais pessoas, né? Você não negocia contigo mesmo. Sim. Às vezes sim, né? De vez em quando, em alguns momentos, sim. Mas tem alguns pontos que são interessantes, eu gosto até de trazer isso para a conversa, que é o que você acabou de usar. O objetivo principal numa negociação é ter dois ganhadores, né? Porque se você tem a condição de os dois perderem, tem a condição de um ganhar e outro perder, tem a condição de um perder e outro ganhar, e por aí vai, né? Mas essa condição são condições importantes que passam por tudo aquilo que você falou, ou seja, e existem momentos também onde é o ganhar e o perder, né? O ganhar e o perder dentro de um processo. Com certeza, com certeza. Mas você tocou num ponto interessante. Você nunca negocia com uma pessoa só, principalmente quando você está fazendo negociação entre empresas. Uhum. E quem está fazendo a parte da negociação da venda, vamos agora colocar um pouco de tempero nessa história aqui, ele precisa perceber entre os interlocutores que ele potencialmente terá, quem é aquele que tem o poder político, que é diferente do cargo que ele ocupa. Você tem que traçar uma matriz lá para entender assim, entre o cargo e o poder de influência vai dar o cara que eu chamo do maestro da negociação. Esse é o que tem que ser convencido. E você tem que descobrir quem ele é. E aí você, aproveitando, se você conseguir obter as características dele, você vai entender como que você vai trazer ele para o seu lado. Ele tem que ser o cara que vai se convencer de que você é o que vai resolver o problema. Porque os outros serão coadjuvantes do processo, né? Mas isso é uma coisa muito difícil de fazer, isso não é uma coisa fácil, não. Você falou uma coisa, Joaquim, que é interessante. Muitas vezes, nas empresas, quando nós estamos fazendo a negociação, nós focamos no decisor. Mas o decisor, não necessariamente, né, é o cara que realmente vai decidir. Ele é o nome, ele que vai canetar, ele vai assinar, tal, mas ele vai depender de um ou mais influenciadores, né? Que são aquelas pessoas que vêm e, olha, vamos por esse caminho, ou não vamos escolher esse fornecedor, ou não vamos escolher esse processo, ou esse procedimento, ou coisa desse tipo. Meu amigo Joaquim, vou dizer o seguinte para você, essa prosa está fantástica, está muito bacana, você está trazendo alguns exemplos aí, e trazendo umas pitadas fantásticas, que torna essa prosa muito mais aprazível, né? Vamos usar a palavra bonita, que é bonita, né? Aprazível. Joaquim, só que tem um detalhe, Joaquim, eu gostaria agora de conversar contigo sobre as pessoas, elas são diferentes. Cada um de nós temos um tipo, ou tem um tipo de comportamento, né? E esse tipo de comportamento é que eu gostaria de explorar agora. A parte de um é mais criativo que o outro, um é mais paciente, o outro é mais agressivo. Mas eu gostaria de fazer isso, Joaquim, no segundo tempo da nossa prosa. Pode ser? Pode. Grande Joaquim,
Meu amigo, essa prosa está fantástica, realmente. E é um assunto pouco explorado pelas pessoas, que é o negociar, que é um negócio que a gente faz diariamente, e muitas vezes por dia. Eu, por exemplo, para te trazer aqui, eu tive que negociar contigo, negociar o horário, negociar o tema, né, o tempo, né, o tempo, uma série de coisas, e você, então, se sentiu na verdade, com a vontade de compartilhar esse seu conhecimento que nós estamos agradecendo aqui. Joaquim, vamos pular agora para um lado que são pessoas, comportamento de pessoas. Eu queria explorar isso daí. Deixa contigo. Vamos lá. Obrigado. E eu diria para você o seguinte: pesquisas, né? Se você se coloca na posição de uma pessoa que está vendendo para uma determinada empresa ou um serviço, ou um produto, uma coisa importante de valor, um negócio complexo, né? Pesquisas indicam que dentro das empresas você encontra 7 tipos de pessoas, tá? Essas pessoas são o cara que é o sujeito que é o self-starter, né? O cara que faz tudo, quer fazer, etc. E esse cara, as características dele são: ele promove ideias alheias, ele sempre entrega o solicitado, e ele aprende com o erro e vai para frente. É um empreendedor, né? Tem o outro tipo, é o sujeito que é o cético. Esse cara, ele percebe sempre as coisas como arriscadas, né? Ele prepara e os stakeholders de dentro da empresa, influentes para as ideias disruptivas, mas ele vai lá e coloca as dificuldades, né? E ele acredita que vitórias, né, iniciais são importantes para você fazer uma mudança. Esse é o cara que é o cético, mas esse cara é um cara importante. Depois eu vou chegar lá. E tem o cara que é o amigo. O amigo é o cara que está sempre disponível, geralmente tem a conexão com o resto da empresa, ele está sempre disponível para almoçar, ele é generoso com o tempo com você, né? Ele está sempre disponível. Mas esse cara normalmente não vai ajudar você a fazer a venda, ele é a escada que você vai usar para conhecer os outros, né? Aí tem você precisa depois descobrir quem são os outros, tá certo? Que tem o cara que é o professor, está sempre ensinando, né, as coisas de dentro da empresa. Os outros respeitam ele como um cara que tem conhecimento, né? Então procuram sempre a sua opinião. Ele é bom em convencer os outros, né? E depois, e tem o cara que é o guia, né? Esse fornece informações tipicamente não disponíveis, né? Porque você precisa descobrir quais são os problemas da empresa, né? Mas ele sempre fala a verdade, né? Sempre fala a verdade. Só que ele também fala isso para todo mundo que está competindo com você, né? Você entender isso, que né? E essa é uma característica, mas essa pessoa existe. Isso é uma pesquisa feita em milhares de empresas que classificaram as pessoas desse jeito. E tem o cara que é o escalador, né? Ele está querendo só ganhos pessoais. Então, ele quer né, ganhar um prêmio, né? Porque ele está assumindo um risco de que o projeto que ele vai fazer é bom e etc. E ele aí conta para os outros. Mas ele, para quem está fazendo a negociação está do lado, ele pode ser enxergado de uma forma errada, porque os outros sabem que ele é um escalador, né? Esse cara está usando aquilo ali só para crescer e não vale a pena, né? E assim, e tem o último perfil, que é o cara que, né, é o blocker. Não dá para fazer nada, projeto sempre muito complicado, estabilidade que é assim, né? Eu, na minha carreira, tive um chefe assim, ele era americano, né? E ele dizia: we do evolution, not revolution. Ele não acreditava em nada de diferente, ele só queria fazer o dia a dia. Ele era um cara desse aí, bloqueava tudo que era uma coisa muito nova e disruptiva, né? Ele era essa pessoa assim. Então, se você consegue entender esses caras,
cada um deles vão fazer com que você tenha sucesso na sua negociação. Então, assim, usando o amigo como porta de entrada para que você possa apresentar os que vão, de fato, fazer a diferença para você, que é o professor, né, o guia e o empreendedor. Mas esses não têm tempo. Então, você tem que entender e reconhecer as pessoas. Por isso que o lado humano é importante, porque a hora que você reconhece, você vai usar a pessoa na sua melhor característica para o seu objetivo. Tá? E aí você vai conseguir descobrir, dentre esses, qual aquele que tem o poder político da decisão, como você falou. Não é o decisor, o cara que tem a caneta. Não, ele vai ter influenciado por alguém, por alguns desses que têm essa capacidade, né, de fazer o processo da influência. Na realidade, ou é o guia, ou é o professor, ou é o empreendedor. Esses três têm essa capacidade de fazer a cabeça do cara que assina, porque normalmente, eu posso até falar por experiência própria, eu já tive nessa posição do cara que assina, gerenciava um negócio muito grande, e você não tem tempo de entrar no detalhe de tudo. Então, você tem umas pessoas que você confia justamente pelas suas características pessoais e dizer, mas vem cá, você não acha que isso aqui vai funcionar? Tá certo? Posso assinar? É normalmente isso que acontece. Mas se você não presta atenção e não vê esse tipo de característica nas pessoas, você não consegue realizar a negociação com sucesso. Ô Joaquim, eu estava refletindo aqui conforme você estava falando sobre as características das pessoas, e um ponto aqui que me chamou a atenção foi que eu me transportei lá para o comecinho da nossa prosa, quando você falou da pizza, né? E eu comecei a relacionar as pessoas, né? É que mesmo na negociação da pizza dentro de casa, você vai ter esses elementos. Você vai ter o professor, vai ter o guia, vai ter o cético, vai ter o blocker, né? Ah, não vou comer pizza, não gosto de pizza. Você vai ter o professor que vai, dependendo do tipo da pizza, ele vai ficar explicando tudo o que, né? Quais são os ingredientes da pizza, como trazer, a logística e tudo mais. Quer dizer, mesmo aí você tem esse tipo de coisa. E é bacana você trazer isso, porque no contexto empresarial, existem cursos, existem entendimentos para analisarmos e vermos, inclusive, como é que nós vamos trabalhar as pessoas dentro das empresas e o outro lado também, né, para entender como é que isso evolui. Eu queria trazer para essa conversa, que complementa seguramente isso que você comentou, a característica de quem negocia, né? Eu tinha falado ali na abertura do segundo tópico sobre a preparação das pessoas, sobre ele estar confiante, porque se ele não está confiante, não adianta sentar para negociar. Não faz sentido nenhum, né? Estou terminando de ler um livro sobre você reformular o problema, né? Fazer um reframing do problema. Muitas vezes nós encaramos o problema com perspectivas totalmente diferentes, que muitas vezes exigem grande investimento, tempo e tudo mais. É a história do elevador e do espelho, né? Ou seja, quando as pessoas entram no elevador e não tem nada para ver, não tem notícia, não tem espelho, o que ela quer? Qual é a sensação que ela tem? É a sensação de que é muito demorado o elevador. Então, se você bota um espelho ali dentro, né, ou você bota aquele televisorzinho onde tem notícias, a pessoa entra, fica ouvindo ou lendo, ou fica, né, penteando o cabelo no espelho. Isso não é conversa jogada fora, não. Isso é um estudo que foi feito. Né? Imagine você tivesse que investir no elevador. Muito dinheiro para a velocidade do motor, comprar um novo elevador, sei lá, ou coisa desse tipo. É um livro bastante interessante, porque muitas vezes você estabelece o problema e quer dar uma solução direta para aquele problema. Quando você faz um reshaping, uma reformulação, um reframing, que ele fala, né? Você consegue pensar em coisas diferentes. Então, eu queria que você fosse um pouco para esse lado da flexibilidade, da criatividade. O que você pensa dessa perspectiva? Eu vou voltar lá para o meu guru, que é o William Ury, que ele diz o seguinte: quando você está numa situação dessa, você tem que ir para uma varanda, você tem que olhar o problema de longe. E você tem que se desapegar. Uhum. O ser humano, você passa, você vira, né, quando você está na situação, você começa a entrar num embate, você não pode fazer, você sai
e você tem que entender o outro. Eu costumo dizer que a realidade não existe. O que existe é a percepção da realidade. E o sucesso que você vai ter é entender com quem você está negociando, qual é a percepção que ele está tendo da realidade que você está vendo. Mas você pode não estar vendo uma coisa que ele está vendo. E se você não consegue sair para poder ver isso, você não vai ter um sucesso na negociação. Porque você tem que entender o lado do outro. Não tem jeito. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso. E é bacana o que você trouxe, Joaquim, só para complementar, porque, na realidade, mesmo que seja um objeto concreto, físico, que você olhe para ele, você pode ter perspectivas ou percepções diferentes daquele objeto. Você pode olhar um carro marca X, Y, Z, carro vermelho, né? Que você vai perceber diferente do que eu vou perceber, né? Com certeza. Eu costumo dizer que isso é o dilema do peixe conversando com a gaivota sobre o transatlântico. É? Para a gaivota é um negócio muito iluminado, né, barulhento, que volta e meia sai uma comida lá e pega. E para o peixe é uma coisa cinza, escura, barulhenta também, e às vezes cai um pouco de comida. É a mesma coisa, tá certo? Mas como eles estão em ambientes diferentes, eles têm visão diferente. Então, assim, isso acontece muito com a gente. E a gente não percebe que a gente tem uma tendência a viver numa bolha monstruosa. E você, às vezes, não entende por que a sua bolha não combina com a do outro, né? Porque ele tem a bolha dele. Né? Hoje até está um pouco mais claro isso por causa das redes sociais. Quem percebe um pouco mais sabe que você está... Tudo que você vê ali está na sua bolha. Você não está vendo, né, a bolha do outro lá. Mas exatamente. Tudo isso acontece na vida real também. Porque a gente tem uma dimensão que é a nossa percepção. E devido à experiência que você teve, tudo que você carrega, faz com que ela seja diferente da outra pessoa. Não tem jeito, vai ser sempre. Eu e isso faz uma diferença na hora que você está querendo chegar num ponto comum. Né? É verdade. Eu gosto de dar um exemplo também para complementar o que você está falando, Joaquim, exatamente, que é a janela, né? Se você tem uma janela aberta e você tem uma certa distância da janela, você tem um ângulo de visão, né? Você vai ver um pedaço da janela. No entanto, se você se aproxima da janela e até bota a cabeça para fora, você vai ter uma visão muito mais ampla, né? Não vai ser 360 graus, mas pelo menos 180 graus, porque você tem duas paredes do lado. Mas é uma visão diferente, você vai ver coisas diferentes acontecendo ali. Né? Então, essa é uma perspectiva que eu gosto, inclusive, de colocar para outros professores e para alunos, que é um exercício interessante, né? O exercício de enxergar, que eu trouxe aqui para o canal, viu, Joaquim? Porque o canal ele começou muito mais com foco em logística, em supply chain, e depois eu comecei a pensar o seguinte, mas espera aí, as pessoas que trabalham em supply chain e logística precisam conhecer liderança, precisam conhecer negociação, precisam conhecer comportamento de pessoas, tecnologia, vendas, marketing. Logicamente que eu não vou trazer o detalhezinho lá do marketing, porque eu tenho um público que é o público do supply chain e da tecnologia, basicamente, e da estratégia. Então, acabo trazendo elementos que compõem isso. E é muito bacana. Joaquim, mais alguma dica aí? Eu diria que assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a humildade na hora da negociação, ela é fundamental. Né? Você tem que ter a humildade de buscar a compreensão do outro. Qualquer coisa que tira você dessa posição, nós somos humanos, isso pode acontecer, porque o outro pode falar uma coisa que você não gosta. Né? Uhum. Você tem que entender como que você sai dessa posição de confronto e volta para a sua posição de escutar. Né? Você está na posição de escutar. Isso é uma coisa assim muito difícil de fazer, mas é um treinamento, você consegue fazer. Você consegue se treinar a fazer essa posição para você não perder o seu centro. Porque se você perde o seu centro por até por entusiasmo, você se entusiasma, começa a falar, tem uma estatística que mostra que 85% dos vendedores só falam do seu produto, não vende, porque o cliente quer saber dele, né? Não quer saber de você. Você precisa aprender a falar
e ele não sabe do negócio dele. Essa é a diferença, né? Mas você tem que falar isso com humildade, porque senão você vai parecer arrogante. Né? Então, se você sair da sua humildade, você vai ter dificuldade em ter um diálogo produtivo e profícuo, né? Então, assim, eu acho muito importante isso. Isso eu gosto muito de uma frase que, logo que eu entrei na IDS, você falou da IDS, que a gente entrou, eu recebi um cartãozinho e o cara diz assim, quando você for fazer uma negociação, deixa o seu ego do lado de fora. Eu adorei aquilo. Eu gosto muito daquilo. Aquilo é, de fato, uma coisa. Tem que deixar o ego lá de fora. O ego atrapalha pra caramba. Então, se você entende isso, porque você só vai fazer isso se você entender, você tem muito mais sucesso nas suas negociações. Que maravilha, grande Joaquim. Eu vou dizer para você aqui, né, a nossa prosa passou tão rápida que, né, o nosso tempo já está acabando. Joaquim, meu amigo, gratidão enorme para você, né? Ao infinito e além. Um abraço, né, à distância, e foi uma honra prosear contigo, Joaquim. Obrigado. E may the force be with you. Exatamente. May the force be with us, né? Esteja conosco, né? Adoro Star Wars, adoro Guerra nas Estrelas. Sua assinatura predileta, eu sempre lembro dela. E uso até hoje, Joaquim, ainda continuo usando. Meu amigo, um abração. Abraço, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom.